Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós começarmos uma semana olhando para a poderosa palavra de Deus e aprendendo, trazendo para a nossa realidade o que a gente aprende na palavra e colocando em prática. E queremos falar nessa semana sobre um texto que está no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, falando de uma mulher cananeia ou cirofenícia, como também é chamado. E a gente lê aqui, então, vamos ler o texto de Mateus. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como é importante nós olharmos para esse texto e saber que essa mulher tinha um discernimento, ela tinha uma revelação que poucas pessoas têm até o dia de hoje. Ela podia ter dito, como muitos disseram, Jesus Nazareno. Não, ela já teve a revelação da profecia, do Messias enviado da raiz de Davi. Por isso ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que me chama a atenção é que às vezes a gente tem uma ideia errada o que é a nossa casa, o que é o nosso lar. E eu costumo sempre falar que dentro da nossa casa nós enfrentamos as maiores adversidades que um ser humano pode enfrentar. Quando a gente enfrenta dificuldade no trabalho, na rua, isso a gente empurra com a barriga. Mas problemas dentro da nossa casa, se nós não conseguirmos resolver, ele nos consome. A gente olha aqui que essa mulher, a palavra clamava aqui, ela literalmente ela gritava. O que fez essa mulher gritar diante do Senhor? Era uma situação que ela tinha na sua casa. No Evangelho de Marcos, dá a entender que ela deixou a filha dela endemoniada e amarrada na cama. Esse era o contexto. Eu não sei se você já presenciou ou talvez viveu algo assim, mas eu já atendi mães com mordidas, com cortes, que uma mãe, para apaziguar, para amenizar a situação dos seus filhos, ela foi agredida. Talvez essa mulher com essa situação, ela já estava exausta, ela já estava no limite dela e ela ouviu que aquele que havia de vir estava passando naquela região. Interessante que no Evangelho de Marcos, Jesus tinha discutido, Jesus estava assim muito esgotado com aquela discussão, as pessoas, os sacerdotes não entendiam, as autoridades não entendiam e Jesus tentava falar com os discípulos, nem os discípulos entendiam. Então Jesus se retirou para ficar sós. Mas aquela mulher descobriu que Jesus estava naquela região. E então ela vai. E o interessante, o que nos leva a entender a exaustão dessa mulher, porque você saber de uma realidade é uma coisa, agora você está dentro daquela realidade, sofrendo os esgotamentos daquela realidade, sofrendo as adversidades real na sua carne, é diferente. Por isso essa mulher, ela não começa orando, clamando, gritando pela sua filha, ela clama por ela. Olha só, então ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão ou tem misericórdia de mim. O problema era com a sua filha, mas qualquer pai, qualquer mãe, se ele pudesse trocar de lugar, pudesse sentir a dor do seu filho no lugar do seu filho, ele sentiria. E Jesus realmente se compadeceu do clamor daquela mulher por ela, pelo que ela estava passando, pelo esgotamento que ela estava passando, pela destruição que a sua casa estava passando. Olha, nós temos que aprender com essa mulher. Às vezes nós estamos passando situações com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, e nós estamos orando por ele, orando por ela, e essa mulher teve a sua oração respondida, porque ela colocou o seu coração, colocou a sua
angústia, colocou a sua realidade diante de Jesus. Que possamos realmente reconhecer Jesus como o Messias enviado e realmente possamos reconhecer que se tem alguma bênção, só pode vir do Senhor. Se tem alguma vitória, só pode vir do Senhor. Que Deus nos ensine a clamar, a colocar o nosso coração diante dele. Um ótimo dia, uma ótima e abençoada semana e que as bênçãos do Senhor alcancem a sua casa, a sua família e o seu lar. Deus abençoe.